Tá, vamos de pauta? Primeira pauta é tóxica. A gente vai falar dos Estados Unidos. E o que tá acontecendo nos Estados Unidos? Todo mundo acompanhou o projeto de deportação de imigrantes do Trump, fazendo com que os imigrantes fossem perseguidos de forma desumana e deportados em condições tensíssimas de volta para os seus países, gerando uma tensão diplomática absurda no mundo inteiro, especialmente na América Latina, tá? Porque ele deportou principalmente latinos. E aí o que aconteceu? Os latinos que não foram deportados, os imigrantes que não foram deportados, em sua maioria latinos, estão com medo. E aí eles não estão indo trabalhar, não estão indo para a escola. E isso gerou um déficit de trabalhadores. Por quê? Porque a gente lá nos Estados Unidos tem um contexto muito específico. Diferente do que muitos liberais falam, os Estados Unidos tem sim lei trabalhista. Trump tá querendo desmantelar todas elas, mas elas existem. E aí, em determinados estados, principalmente onde o salário mínimo é mais alto, as empresas contratam imigrantes. Por quê? Porque os imigrantes, por medo de deportação, aceitam trabalhar por muito menos do que um trabalhador que não tá nessas condições exigiria. Ou seja, eles trabalham em condições precarizadas para além do que a lei deixa o empresário precarizar o trabalhador. Trabalham por salários muito abaixo do salário mínimo, trabalham muitas mais horas do que um trabalhador regulamentado trabalharia. Temos diversos problemas em relação às leis trabalhistas não sendo cumpridas pelas empresas. E com os imigrantes não trabalhando lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Os empregadores estão sem empregados que aceitam trabalhar pelo pouco que eles querem pagar. Eles poderiam pagar mais, chat? Poderiam. Por que eles não pagam mais? Porque isso diminuiria o lucro deles. E aí, um governador da Flórida, ele encontrou a solução para esse problema. Ele decidiu legalizar ou flexibilizar as leis que permitem trabalho infantil para preencher as vagas de imigrantes. Eu vou pegar uma água e depois a gente volta para comentar, porque daí eu já vejo os comentários de vocês no chat sobre essa solução incrível. Aliás, eu tenho uma caneca personalizada que eu ganhei da Carolzinha, uma camarada da Soberana de aniversário. Quando eu ouço um governador encontrou uma solução, já dá aquele arrepio na espinha. Pois é, camarada, é isso. E aí, eu vou ler um trecho da matéria. Deixa eu colocar aqui. O título da matéria é: Flórida discute trabalho infantil para preencher vagas de imigrantes. Projeto de lei quer permitir que crianças de até 14 anos trabalhem no período noturno. E a gente poderia começar falando do quão prejudicial é para o desenvolvimento durante a infância e adolescência você não dormir à noite. Criança precisa dormir no período noturno. É só no sono noturno que o nosso corpo produz... eu ia falar melanina, não é? Produz um hormônio, eu esqueci qual é, que faz com que a criança cresça. E para além de crescer de altura, a gente tem um momento no nosso desenvolvimento que a gente começa a se desenvolver para se tornar um animal que se reproduz. Então, tem um desenvolvimento muscular que acontece e ele precisa desse hormônio. Se alguém do chat lembrar, me fala, por favor. Melatonina, isso. Eu tava com melanina na cabeça. É melatonina mesmo. Obrigada, gente. Se a gente não dorme de noite, a gente não produz melatonina. Se a gente não produz melatonina, a gente não cresce. Não é só crescer de altura, tá? Porque, inclusive, eu não cresci de altura e tamo aí. Mas também não cresce... O nosso corpo não se desenvolve, não amadurece pra que a gente se torne adultos com capacidade reprodutiva, enfim. Então, colocar criança pra trabalhar no período noturno é péssimo, começando por esse motivo. Pra não falar de todos os outros motivos de cunho social. E aí, ele fala: a Flórida vem trabalhando há anos para combater os empregadores que contratam imigrantes regulares. No entanto, isso tem criado um problema para as empresas estatais, que estão desesperadas para encontrar trabalhadores para preencher vagas mal remuneradas e muitas vezes indesejáveis. Aí, na matéria, ele continua dizendo: o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis... Vocês lembram do nome desse cara? Ele já se envolveu em polêmica de tentar flexibilizar trabalho infantil antes. E ele foi eleito como se fosse a voz das minorias na Flórida. E é um baita de um pau no cu. Mas enfim, segundo ele, a legislatura estadual tem uma solução possível para esse problema. As crianças.
A legislatura estadual debate nesta terça-feira, dia 25, um projeto de lei que flexibilizaria as leis sobre trabalho infantil, permitindo que crianças de até 14 anos trabalhassem no período noturno. Se a nova lei for aprovada, os adolescentes poderão trabalhar no período noturno durante os dias letivos, ou seja, enquanto eles estão tendo aula. Atualmente, a lei estadual proíbe os adolescentes de trabalhar antes das 6h30 da manhã e depois das 23 horas. Trabalhe enquanto eles dormem, chat. Principalmente se você for uma criança. Por salários tão ruins que nenhum adulto quer aceitar, tá bom? DeSantis apoia a lei e expressou abertamente seu apoio à repressão à imigração, ao reproduzir a retórica do presidente Donald Trump. No entanto, os economistas alertam que isso poderia ser contraproducente, pois poderia causar uma inflação mais elevada e escassez de mão de obra. O único problema dessa lei é inflação e escassez de mão de obra, tá, gente? Botar criança pra trabalhar de madrugada não é problema, não. Giancarlo perguntou se esse não é aquele que instituiu o anti-LGBTismo na Flórida. Não sei. Mas pode ser. O que eu sei é que ele não gosta de criança. Ele já antes tentou flexibilizar trabalho para criança que estuda em homeschooling. E aí, vamos parar para pensar um pouco. Quem são essas crianças que vão trabalhar no lugar de imigrantes? São crianças pobres, tá? Não são crianças cujos pais têm algum tipo de condição de prover uma existência de qualidade para elas. São crianças que já são marginalizadas, são crianças que já são excluídas da sociedade e agora estão dando uma função social para elas. A justificativa dele, do deputado, é que na época dele era assim. Na época dele, criança trabalhava. Então, a gente pode voltar para como era antes da Revolução Industrial, né? Colocar criança morrendo em chaminé entalada, dia sim, dia não, perdendo a mão em máquina, porque era pequena e era a única coisa que era o único ser humano que conseguia limpar a máquina, ou desentalar as máquinas. E é isso. Vamos voltar pra essa época, porque naquela época que era bom. Naquela época a criança dava valor ao que tinha. Vocês estão entendendo a malícia disso? O apelo a esse preciosismo histórico, que é bem comum da direita reacionária, que flerta com espaço, cismo. Vamos continuar a matéria. O Estado vem relaxando as proteções contra o trabalho infantil há anos. No ano passado, a legislatura aprovou uma lei que permite que jovens de 16 e 17 anos que estudam em casa trabalhem a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia eles querem dizer de madrugada, tá, gente? Eles permitem que adolescente de 16 e 17 anos trabalhe de madrugada. A legislatura estadual, liderada pelos republicanos, debate nesta terça-feira a nova lei, que também inclui uma série de mudanças, incluindo a remoção de restrições ao tempo de trabalho para jovens de 14 e 15 anos, se eles estudarem em casa, e o fim dos intervalos garantidos para refeições para jovens de 16 e 17 anos. Vamos por partes, tá? Então, o que eles querem aqui? Criança trabalhando de madrugada, criança trabalhando sem um limite de horas de trabalho. Por que criança tem limite de hora de trabalho? Porque na lei estadunidense, você pode ir acumulando empregos e trabalhar 80 horas por semana. Isso é normal lá. Só que, qual deveria ser a atividade principal da criança? Estudar, tá? Estudar e brincar no tempo livre, que ela deveria ter. O neoliberalismo, ele já afeta nós que somos adultos de uma forma cruel. Ele tá reproduzindo isso para as crianças vulneráveis, porque, de novo, criança de classe média, criança burguesa, não vai passar por isso, tá? Então ele tá reproduzindo isso para cada vez mais pessoas, porque a classe média nos Estados Unidos também tá desmoronando, de uma forma com que elas não tenham nem condições de perceber que essa realidade não deveria acontecer. Porque elas estão sendo privadas da educação, que talvez pudesse fazer com que elas entendessem que isso não é certo. Então, remover restrição de tempo de trabalho vai fazer com que adolescente vulnerável vá parar de estudar. Porque lá já não é obrigado a ir para a escola. Sendo a escola o ambiente no qual a gente tem mais possibilidade de identificar abuso, de identificar situação de vulnerabilidade social, criança em situação de abandono, enfim. O que mais? Fim do intervalo garantido para refeições para jovens de 16 e 17 anos. Porque comer é superestimado, né, gente? Quem precisa comer? Você já tem 16, 17 anos. Seu corpo já tá pronto para trabalhar até você morrer. O número de violações de trabalho infantil na Flórida quase triplicou nos últimos anos, de acordo com as estatísticas do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Por que eles estão fazendo isso, gente? Se a gente analisa a situação sociopolítico-econômica dos Estados Unidos, o que a gente percebe? O sonho americano
que era uma crença que fazia as pessoas continuarem trabalhando e continuarem se esforçando, porque elas acreditavam que através do trabalho e através desse esforço elas iam conseguir condições adequadas de vida, tá desmoronando. Com o sonho americano desmoronando, as pessoas estão deixando de acreditar no sistema. Elas estão deixando de acreditar nessa narrativa que foi construída muito cuidadosamente de que os Estados Unidos eram a terra da liberdade, eram a terra onde você conseguiria alcançar uma boa qualidade de vida, onde todos tinham chance. E como isso está desmoronando, o governo, para manter a população domada, o que eles estão fazendo? Estão culpando os imigrantes. Eles estão falando, não, mas a coisa não tá mais tão boa quanto era naquela época. E naquela época eu digo pós-guerra, anos 50 até anos 90, foi quando começou a degringolar o negócio. Eles dizem que a coisa tá degringolando por conta dos imigrantes, porque os imigrantes estão indo pra lá roubar o emprego deles. E aqui no Brasil essa narrativa se reproduz, é óbvio que de forma diferente, mas eu vou falar do cenário de lá, tá? E qual que é a questão? Falta trabalho, gente? Não falta trabalho, tá? O problema é que para garantir o lucro dos empresários, eles pagam pouco. E eles querem pagar abaixo do salário mínimo. E pessoas que têm escolha, escolhem não trabalhar por salários tão baixos. E aí o que acontece? Imigrante que tá num país que já foi explorado seja por Estados Unidos, seja por Espanha, Inglaterra, a depender do momento, do contexto de colonialismo do qual ele foi vítima, eles preferem aquilo porque o país deles foi tão empobrecido que as condições lá são muito piores e aceitam trabalhar por menos de salário mínimo, aceitam trabalhar em condições deploráveis. Às vezes eles não têm nem condição de largar o emprego porque eles vão ser separados da família. Existe esse tipo de pressão também. Do tipo, você trabalha aqui por um salário ridículo e se você reclamar ou denunciar, a gente denuncia você e você vai ser separado dos seus filhos. Então as pessoas, por serem vítimas de todo esse processo de colonização, por serem vítimas de todo esse processo imperialista do capitalismo, elas são vulnerabilizadas. E aí, elas aceitam trabalhar em condições deploráveis. Qual que seria a solução para isso? Diminuir o lucro do patrão, aumentar o salário dos trabalhadores, todos os trabalhadores teriam condições de viver de forma adequada, diminuir jornada de trabalho. Por quê? Porque se você diminui jornada de trabalho, você tem mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro, mais gente conseguindo viver bem. Só que não, eles não vão falar que o problema é o patrão querer lucrar. Eles vão falar que o problema é o imigrante. Até o presente momento, essa narrativa está sendo comprada pela população. Porque a população dos Estados Unidos, ela foi vítima de um processo de deseducação, eu ia falar um processo de educação, que fez com que a consciência de classe e a consciência política se tornasse praticamente inexistente. Então, as pessoas acreditam, elas olham pro problema e elas não conseguem enxergar todo o contexto que tem por trás. Elas não conseguem enxergar que existe um patrão lucrando absurdamente em cima desse trabalho e que é por isso que os trabalhos estão mais difíceis, por isso que elas trabalham 80 horas, por isso que os imigrantes estão ocupando vagas de trabalho ao invés delas. A gente espera que, eventualmente, essas pessoas se deem conta de que o problema não eram os imigrantes. Mas existem outros bodes expiatórios. Então não é porque talvez caia a ficha de que imigrantes não são um problema, necessariamente os estadunidenses vão tomar consciência do que está acontecendo lá. Quais são esses outros bodes expiatórios? Política externa. E aí a gente vê o Trump falando do tipo, vou anexar a Groenlândia, vou anexar o canal do Panamá. O que mais que ele falou? Que ia anexar o Canadá. E aí ele vai falar que o problema é o Canadá, ele vai falar que o problema é a Groenlândia. E ele vai construindo através dessa ideia, porque parte do patriotismo estadunidense, ele vem da ideia de que eles são o povo escolhido por Deus, tá? Praticar o imperialismo e dominar o mundo. Eles falam, literalmente, que os estadunidenses são o povo escolhido por Deus pra controlar o planeta inteiro. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão falar do tipo, a coisa tá assim por causa dos imigrantes. Tirou todos os imigrantes? Agora o problema é o Panamá. Não dá pra gente esperar que a população de lá, por conta desse episódio específico, se conscientize do contexto do qual eles são vítimas. Porque o trabalho de
despolitização do povo, ele foi muito bem feito lá. Eu queria trazer um dado curioso pra vocês, que a gente tava falando de salários dos Estados Unidos, né? Antes disso, eu vou ler o chat. Se tira o imperialismo e a propaganda acaba nos Estados Unidos, sim. Exato. Procurar culpados pra se isentar a culpa do patrão, varrer pra baixo do tapete. É porque funciona. Funciona porque eles mantêm o país funcionando. Vocês estão vendo? Eles estão tratando na maior naturalidade a ideia de crianças trabalharem pra manter o sistema funcionando da forma como ele funciona. Eles não cogitam mudar o sistema pra que ele funcione pras pessoas. Eles preferem colocar criança vulnerável pra trabalhar. E aí, isso vai se mantendo porque as pessoas vulneráveis, elas não têm condições de lutar pra que a coisa mude. Elas não têm... Às vezes, gente, pensa, trabalhar 80 horas. Alguém aqui, depois de trabalhar 80 horas numa semana, teria condição de pensar sobre algo? O cérebro de vocês funciona quando vocês estão cansados nesse nível? Porque o meu não. O que mais? Como o weberianismo e a predestinação na teologia escolhidos para ter sucesso. Exatamente. Eu acho curioso que essa ideia de adolescentes serem empurrados a essas vagas que os adultos não aceitam pelos baixos salários me lembra de como funcionam os estágios aqui no Brasil. Não é igual, mas... Então, a Ju Tereza falou que não tá aguentando 40... Eu já volto nesse gancho dos estagiários. 40 horas em sala de aula e vai largar turmas pra cuidar da minha saúde mental. Tá foda. Gente, professor... Antes da reforma trabalhista, eu não sei o quão jovens vocês são, mas antes da reforma trabalhista, professor não podia trabalhar 40 horas, tá? A gente perdeu o nosso direito legítimo de ter o nosso tempo de trabalho reduzido, inclusive o tempo de contribuição era menor na reforma trabalhista do Temer. Porque não dá, gente. Eu vou falar alienígena rapidinho, mas porque eu esqueci a palavra. O input de estímulo sensorial que o professor recebe em sala de aula é absurdo. E aí, assim, não é coincidência que 2 a cada 3 professores de educação infantil sofrem de problemas de saúde mental. Isso acontece porque a gente é super estimulado o tempo inteirinho numa sala de aula. É a profissão que mais toma decisão em urgência que existe, tá? Isso é estudo científico, não sou eu que tô falando das vozes da minha cabeça. Então, para os professores especificamente, esse tipo de jornada que, todo mundo trabalha 40 horas. Mas professor trabalha para além da sala de aula, vamos começar por aí. E professor trabalha com um tipo de estímulo que adoece. Então, não é coincidência, tá, camarada, que você tá adoecendo. Professores não deveriam trabalhar tantas horas. E, infelizmente, você não tá sozinha, porque por aqui tá foda e com todo mundo que eu converso, tá muito difícil de lidar com isso. Tem muito professor que acha isso bonito. Cara, eu sinceramente, eu não sei se é porque eu converso com pessoas que têm um mínimo de consciência de classe. Tem um mínimo de consciência de classe, mas eu não vejo pessoas romantizando mais essa sobrecarga do professor, tá? Eu vejo isso em muitas outras áreas, mas eu não conheço um professor que acha legal trabalhar esse tanto de horas que o professor tá trabalhando hoje em dia. Pode ser eu presa num contexto muito específico, óbvio que pode. Não é algo que eu tenho presenciado. Não é algo que eu tenho visto entre os professores. E eu acho isso ótimo. Que os professores estejam começando a perceber a sua condição de explorados. O gancho dos estágios. Antigamente, eu não tô falando antigamente tão distante, tá? Antes da Constituição, a gente não tinha lei que proibia criança de trabalhar. Então, essa prática de criança trabalhando, ela era muito comum no Brasil, porque, de novo, crianças trabalham por menos dinheiro. Tipo, criança trabalha por uma moeda. Criança não tem não tem capacidade cognitiva de entender o quanto vale seu trabalho. E aí, você bota a criança pra trabalhar insanamente e ela aceita trabalhar por uma moeda, porque ela vai achar que ela tá ganhando algo. Muito do que a criança aprende, ela aprende imitando adultos. Então, ela vê adulto trabalhando, ela vai fazer aquilo sem ter consciência do valor social do trabalho dela. E aí, as pessoas colocavam crianças pra trabalhar. Tanto que, quando eu era criança, eu nasci 1 ano depois da Constituição ser escrita. E assim, o documento ele foi escrito e ele não foi imediatamente implementado e respeitado. Quando eu era criança,
A coisa mais comum do universo era criança trabalhando de engraxate. Aonde você ia, você encontrava, principalmente menino, andando com aquela caixa de apoiar o sapato pela rua, no centro da cidade, trabalhando o dia inteiro. Eram crianças que não tinham direito à educação, que não tinham acesso à escola, e que a sua atividade principal era trabalhar. E era um trabalho muito mal pago, tá? Eu tô dando esse exemplo, mas tinham muitos outros. Era muito comum você ver criança em atividade profissional. Era muito comum você ver criança trabalhando de entregador de mercearia. Sabe, mercadinho de bairro? Quando a pessoa ia lá comprar, tinha uma criança que ajudava a carregar a sacola. Porque não existia iFood, não existia delivery, né? Então, esses subempregos, eles eram ocupados por crianças. Quando a Constituição passou a ser minimamente aplicada, isso foi proibido, obviamente. Aí surgiu essa cultura do estágio. Quando eu fui estagiária, eu comecei a trabalhar, eu fui jovem aprendiz estagiária, tá? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. A gente não tinha direito a salário mínimo, a gente não tinha jornada de trabalho reduzida para poder estudar, e isso dentro da lei, tá? Como estagiária, eu trabalhava 44 horas, eu não ganhava nem um salário mínimo, eu não tinha direito a férias remuneradas, e era isso, eu precisava trabalhar, eu precisava do dinheiro. Então, eu era a trabalhadora precarizada dos anos 2000. 2000? 2000, começo dos anos 2000. Depois, rolou uma regulamentação de estágio, mas ainda existe muita brecha. Tem gente que contrata estagiário não remunerado, sendo que não é um estágio obrigatório da faculdade. E as pessoas aceitam porque elas acham que elas precisam daquilo para conquistar uma experiência que vai ser cobrada. Porque você sai da faculdade para um emprego de base e querem que você tenha experiência. Isso por lei não pode, mas como as pessoas não sabem, isso ainda acontece. Se adultos têm dificuldade de saber o valor do seu trabalho, a gente pode reconhecer que precisamos para viver, mas o quanto geramos, criamos é muito difícil. Sim, existe toda uma questão de alienação do trabalho, existe uma questão das pessoas não saberem o que é mais-valia. Eu não sei se vocês assistiram o podcast que o Humberto participou esse fim de semana, na sexta-feira, na verdade, mas um trecho que eu ri muito, aliás, o podcast não, é um debate. O debate tá incrível. Recomendo muito que vocês assistam e não assistam sozinhos. Eu assisti comentando com um camarada da comunidade da Soberana e a gente riu muito, porque assistir sozinho você passa raiva, mas assistir junto, você ri. Então assistam com pessoas dos seus convívios, porque tá muito bom. Primeiro, porque você vê o quão preparado é o camarada Humberto. E segundo, porque o outro debatente, o Calabreso, zero domínio do que ele tava lá pra debater. Várias perguntas que o Humberto fazia, ele simplesmente começava a falar de outro assunto porque ele provavelmente não sabia do que o Humberto tava falando. Mas enfim, teve um trecho específico que ele fala pro Humberto assim, você que acredita em mais-valia? E aí eu ri muito, e depois o Humberto respondeu exatamente o que eu tinha comentado com o camarada com quem eu tava assistindo. Que ele falou, não existe acreditar em mais-valia é uma realidade. Mais-valia, de forma bem resumida, é o dinheiro que o patrão tira do seu trabalho e não vai pra você. Então, as pessoas não conhecerem o que é esses conceitos marxistas faz com que elas não tenham consciência do valor do trabalho delas. E a nossa única posse, enquanto classe trabalhadora, é a nossa força de trabalho. Então, a gente entender o valor da nossa força de trabalho é fundamental para que a gente possa conseguir mudar a realidade ao nosso redor. Porque a partir dessa consciência, a gente vai perceber que a gente está sendo explorado. Percebendo que a gente está sendo explorado, a gente vai querer mudar isso. E a gente muda isso através da organização. Quem não assistiu o debate, assista, porque tá muito bom. Enfim, voltando pro assunto da Flórida, eu vou voltar a compartilhar a tela aqui para vocês para mostrar um dado curioso. Peraí que eu cliquei na tela errada. Isso daqui que eu vou colocar na tela para vocês verem, gente. Um dado que mostra o aumento do salário mínimo nos Estados Unidos, o salário mínimo federal, ao longo dos anos. Então, vocês estão vendo aqui essa primeira barrinha? Ela representa o salário mínimo em 2014, que era de $7,25 por hora. 2015, o salário mínimo era de $7,25 a hora. Em 2016, o salário mínimo era de $7,25 a hora. Adivinham quanto era o salário mínimo em 2017 nos Estados Unidos? Acertou quem disse $7,25 a hora. Esse salário permaneceu até 2025, ok? Então, desde 2009,
não existe aumento real do salário mínimo nos Estados Unidos. As coisas vão aumentando, o preço dos produtos, enfim, dos alimentos, de tudo que o trabalhador precisa para viver, vai aumentando e o salário mínimo é exatamente o mesmo. Mas aí eles vão querer fazer o trabalhador acreditar que o problema são os imigrantes. Eu procurei o salário mínimo da Flórida, porque existem salários mínimos estaduais lá. E, curiosamente, eu não achei esse levantamento histórico dos dados. Eu achei de diversos outros estados, mas eu não achei da Flórida. Mas, o que eu achei? Eu achei o salário mínimo padrão para trabalhos que não tem gorjeta, que é de $12 a hora. E o salário mínimo com gorjeta é de $8,98. Então, ele é um salário mínimo um pouco mais alto do que o salário mínimo estadual. E aí, é por isso que os empresários da Flórida, eles não querem pagar o salário mínimo para o trabalhador. Porque o trabalhador lá tem que ganhar um pouquinho mais do que esse salário mínimo abusivo que o governo federal delimita como mínimo para todo mundo receber. E qual que é a questão aí? O que eu quero que a gente tire de conclusão dessa pauta? A gente vai concluir dessa pauta que no capitalismo, os direitos da minoria são postos à prova toda vez que o lucro dos capitalistas ameaça diminuir. Então, primeiro foram os imigrantes. Para que o lucro não diminuísse, colocaram o imigrante para trabalhar. Quando a narrativa que fazia com que esse sistema se sustentasse passou a não sustentar mais, eles jogaram os imigrantes fora. E agora, os direitos das crianças mais vulneráveis está sendo retirado. E aí, o que a gente entende? O direito à infância, que é uma construção social, tá? Ele só é um direito no capitalismo se você nasce em determinadas condições. Com determinadas condições, tá? Você não tem o direito à infância se você é uma criança pobre, se você é uma criança imigrante, se você é uma criança racializada, se você é uma criança vulnerável de qualquer forma. E aí, não vai adiantar nada a gente, enquanto educadores, e eu falo a gente porque eu entendo que a maioria das pessoas que consomem meu conteúdo são da educação, né? Debater na faculdade, nos debates de educação, sobre qual é a construção social da infância, enquanto a gente viver numa sociedade na qual essa infância não é um direito de todas as crianças. E em qual sociedade que a infância vai ser um direito? Numa sociedade na qual a gente não tem classes. A gente só vai ter o direito à infância numa sociedade na qual as crianças não sejam tratadas como mão de obra, na qual elas sejam tratadas como sujeitos em desenvolvimento. A gente entende que a gente vai construir essa sociedade através da revolução. E para construir essa sociedade através da revolução, a gente precisa se organizar. Então, caso você que está aí no chat assistindo essa live ainda não seja uma pessoa organizada, se organize para que a gente possa lutar por melhores condições para as nossas crianças e para todos os trabalhadores. Para que crianças não sejam trabalhadores e para que os trabalhadores tenham condições de trabalhar.